Boa noite para todos. Este é o programa Militão e Militão. Para começar o programa hoje, nós vamos conversar sobre microfisioterapia nas crianças, exatamente isso. E está conosco Claudete Romanizem, que é a fisioterapeuta com formação em microfisioterapia, lá da Clínica Ser, e ela que vai falar com a gente sobre isso. Como vai, Claudete? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E você, Marcelo? Tudo jóia, tudo bem. Tá bom. Então, vamos começar falando do tema. A microfisioterapia pode ser realizada em crianças? A partir de quando? Pode, deve. Ela é uma terapia suave, natural, né? Não tem contraindicação, é só com toques leves. Então, a gente atende aí desde recém-nascidos até o final da infância ali, que a gente considera aí 10, 11 anos, né? Mais ou menos, depois a gente já considera adolescente. E o que a gente vai fazer? Estimular o próprio corpo da criança a reagir de forma que ela mesma utilize as forças internas e não precise utilizar um medicamento ou algo externo. Então, eu atendo as crianças que já vêm com algum sintoma, alguma patologia, e também pais que trazem para uma prevenção, para a gente estudar o corpo da criança, ver se tem algo que ela já traz aí da gravidez, do parto, do ambiente familiar, alguma coisa que possa vir a influenciar a saúde dela. Então, a gente já faz aí também um trabalho preventivo com essas crianças. E no caso dos bebês, Claudete, o que leva as mães a procurarem a microfisioterapia? Bom, segundo os pediatras, as duas queixas mais comuns das mães: doutor, meu filho não come, doutor, meu filho não dorme. Então, o sono e a alimentação também, né, do que eu recebo no consultório, são as queixas mais comuns. Então, distúrbios do sono, a criança que tem um sono, o bebê que tem um sono agitado, só dorme no colo, só dorme na cama dos pais. E também as questões de alimentação, dificuldade na amamentação, dificuldade na introdução alimentar, alergia, intolerância, né, intolerância a leite, intolerância a algum alimento. Então, tudo isso traz um desgaste, né, físico e emocional para toda a família. Então, a gente auxilia aí a equilibrar o corpo da criança para que ela possa fluir nessas duas questões aí com mais tranquilidade. Quais as causas desses sintomas nos bebês, Claudete? Bom, no caso dos bebês é muito interessante, porque como eles não falam, os pais não entendem, né, o que está trazendo esse desconforto, por que essa criança chora tanto. Então, nós vamos investigar as memórias, né, porque o corpo da criança ele vai trazer para a gente as marcas, as memórias do que ela vivenciou, desde a concepção. Então, a gente vai achar, né, no corpo dela marcas, por exemplo, ela foi desejada, ela foi planejada, foi uma inseminação, né, uma fertilização in vitro, tudo isso afeta, né, a criança. Houveram abortos antes dessa criança ser concebida? Como é que foi o ambiente dentro do útero e o ambiente familiar? A mãe usava drogas, a mãe usou medicamentos, fazia algum tratamento, tinha depressão, passou por algum estresse? Então, como é que está esse ambiente hoje? Tudo isso vai influenciar a saúde física e emocional da criança. Então, nós vamos realizar essas correções para que essas memórias se suavizem no corpo dela e não afetem mais a saúde e o comportamento dela. E nas crianças maiores, quais são os sintomas mais comuns que você recebe no consultório? Bom, neste momento pós-pandemia, muitas questões comportamentais. Crianças com muitos medos, crianças que estão com dificuldade de voltar para a escola, de deixar a casa, deixar a família e ir para a escola. Mas no contexto geral, eu recebo crianças que se inflamam muito, né? Vivem com o ouvido inflamado, pulmão inflamado, garganta inflamada, infecções recorrentes, né? Alergias, as questões do desenvolvimento, dificuldade de sair da fralda. Muitas crianças que não conseguem, têm medo de usar o vaso sanitário, tem questões assim no próprio desenvolvimento, no aprendizado, atrasos na fala, no desenvolvimento, timidez excessiva, automutilação, crianças que já se automutilam. Então, tudo isso, acho que as crianças estão absorvendo muitas questões dos adultos, né? Estão adoecendo. Então, tudo isso indica que está em desequilíbrio. Tem algum desequilíbrio que precisa ser tratado ali na criança, né? Vamos, inclusive, falar das crianças adotadas. Qual que seria o papel da microfisioterapia nesse caso? Bom, no caso das crianças adotadas, o trabalho é muito especial, porque os pais muitas vezes não têm informação, não sabem o que a criança passou, se ela, né, ou na gestação, ou mesmo depois de nascida, o que ela pode trazer de questões hereditárias. Então, a criança, o corpo da criança vai ser como um livro, né, que nós vamos abrir
para entender um pouco melhor a história dessa criança, acessar essas informações e fazer as liberações para que essa criança e essa família possam ter uma vida mais tranquila e ela possa se desenvolver, possa ter um melhor desenvolvimento. Então, vamos falar um pouco também das crianças com deficiência física ou mental. Elas podem se beneficiar com a microfisioterapia, Claudete? Sim, Marcela, a microfisioterapia é uma técnica passiva. Então, nós vamos realizar, né? Então, a criança ela não precisa participar ali. O corpo dela vai participar, mas também de forma passiva. Então, as crianças com deficiência, com síndrome, elas respondem muito bem à microfisioterapia, melhoram sintomas, melhoram o desenvolvimento, melhoram a evolução. Então, é uma ótima técnica para executar com elas também. Você falou agora há pouco das informações que você tem que obter em todas essas crianças. E quais locais do corpo, Claudete, da criança você encontra essas informações? Bom, a gente vê o corpo da criança como um HD, né? Como se fosse um HD externo, cheio de informações, mas elas têm que ser decodificadas, né? Tem que ser traduzidas. Com as nossas mãos nós vamos traduzir essas informações. As informações estão no corpo todo, desde a cabeça até o dedinho do pé mesmo. A gente encontra informações no corpo da criança, de acordo com aproximadamente 500 mapas aí que a microfisioterapia já tem. Mas só para citar um exemplo, na clavícula, na região da clavícula, a gente pode acessar informações de acúmulo de toxinas, medicamentos, vacinas, tudo aquilo que o corpo não metabolizou, a gente pode acessar e liberar. Na região da virilha, aqui na região inguinal, medos, a gente pode acessar sinais que a criança acumulou, situações que geraram medo e a gente pode liberar. Tem também sinais do corpo, locais no corpo da criança, pontos que falam sobre o não dito, coisas que a criança não falou, que não foram ditas, ou pela criança ou pela família, alguma coisa que está no ar e a gente pode também liberar. E a gente vai sentir debaixo das nossas mãos o corpo vir buscar essa correção e aquilo se acalmar no corpo da criança. É muito especial. Como que é realizada, aliás, por curiosidade, como é realizada uma sessão de microfisioterapia nas crianças? Olha, cada idade tem sua especificidade, né? Os bebês é tranquilo, porque quanto menores, eles podem, a gente pode fazer a sessão no colo da mãe, ela pode até, se precisar amamentar, a criança alimentar durante a sessão, ela pode alimentar. O ambiente é tranquilo, o atendimento é individualizado, então é muito tranquilo. Nas maiores, a gente já utiliza os recursos, coloca um celular com desenhinho, né, que a mãe sabe que já é de hábito da criança, a gente pode fazer ali, colocar uns brinquedinhos, algo para ela rabiscar. Então a gente vai distraindo a criança e vai executando, mas normalmente elas aceitam muito bem. E há alguma orientação especial depois da sessão, Claudete? Olha, após a sessão, ela pode sentir mais sede e mais sono. Normalmente as crianças têm menos reação, vamos dizer assim, do que os adultos. Mas oferecer um pouquinho mais de líquido, mais amamentação, deixar ela dormir um pouquinho mais, porque durante 2 meses isso vai ficar trabalhando no corpo da criança, mas essas reaçõezinhas, em 2 dias ela já volta ao metabolismo normal dela. Claudete Romanizzi, muito obrigado, grande abraço, até a próxima, hein? Até a próxima, muito obrigada.